Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade, então, à gravação que nós estávamos fazendo, né, a exposição em torno das alterações da Lei 11.101 de 2005, realizadas pela Lei 14.112 de 2020. Então, nós estávamos fazendo comentário artigos a artigos. Então, vamos dar sequência agora em relação aos comentários para a gente agilizar a compreensão das alterações, então, da Lei de Falência e Recuperação. O artigo 35, ele sofreu uma alteração substancial para determinar que a deliberação da alienação de bens do ativo não circulante fora do plano de recuperação também será submetida à Assembleia de Credores. Ah, professor, mas o que são ativos não circulantes? Bens que não são utilizados ao exercício da atividade. Agora, esses bens também devem ser submetidos à Assembleia para a Assembleia deliberar sobre a venda ou não desse patrimônio. A convocação dessa Assembleia, que a gente se refere agora, ela deverá ser feita só pelo meio eletrônico, né? Não existe mais a publicação de edital físico, então a publicação é apenas de edital eletrônico. E lembra que todas as intimações desse processo, as publicações de edital desse processo de recuperação ou de falência, será sempre feito de duas formas: pelo Diário Oficial Eletrônico e também pelo site que o administrador judicial deve criar para manter todas as principais peças do processo, todas as informações e intimações. Então, consequentemente, a realização de assembleia passa por uma convocação eletrônica mínima de 15 dias de antecedência, né? É a regulamentação que o legislador acabou determinando para a realização dessa assembleia. E o mais importante, e aí nós viemos de alguma forma influenciados pela experiência da pandemia, é que a Assembleia agora, ela pode ser substituída por meios alternativos. Então, na verdade, nós ampliamos, porque durante a fase de pandemia, nós trouxemos a possibilidade de realização de Assembleia online, né? A Assembleia eletrônica. Continua havendo essa possibilidade. Então, não há mais a obrigatoriedade necessária de que a Assembleia seja realizada pelo meio eletrônico. Então, agora ela pode ser realizada por qualquer outro meio. Até, por exemplo, por um termo onde cada uma das partes, por exemplo, declare como vota em relação à aprovação ou à rejeição do plano de recuperação. Então, consequentemente, não há mais um meio fechado de realização de assembleia, aquela obrigatoriedade de que a assembleia fosse feita necessariamente na forma presencial. Isso já não existe mais. Lembrando que agora, em relação à recuperação, eu já tinha feito essa citação em relação à recuperação especial, em relação à recuperação judicial convencional, segue a mesma regra. O produtor rural que não esteja inscrito na junta comercial, ele também poderá pleitear recuperação judicial. Nesse caso, a comprovação de atividade dele, ao invés de ser feita pela inscrição na junta, se faz pela contabilidade dele como produtor rural. Então, agora, tanto na recuperação convencional quanto na recuperação especial, o produtor rural ele está totalmente, digamos assim, incluso, abrangido dentro do sistema, tá? O Conselho Fiscal, aqui a gente precisa, essa alteração do artigo 48A, a gente precisa voltar um pouquinho, ir até a Lei 6.404 de 76, a Lei das SAs, para a gente entender qual é o significado disso. Instalação de Conselho Fiscal nas companhias abertas. Primeira coisa, lembra? Nós temos as sociedades anônimas de capital aberto, temos as sociedades anônimas de capital fechado. Nas duas, existe a obrigatoriedade de um conselho fiscal. Ocorre que esse conselho fiscal, que é eleito anualmente naquela Assembleia Geral Ordinária, que é a única obrigatória, esse conselho fiscal, apesar de ele ser eleito, ele não precisa ficar instalado permanentemente, ou seja, ele não precisa exercer a sua função de fiscalização durante os 12 anos de mandato dos conselheiros fiscais. Não, ele pode ser instalado só no momento em que a gente for realizar a fiscalização. Por exemplo, um mês antes de votar as contas, nós podemos instalar o comitê e, consequentemente, o conselho, e, consequentemente, o conselho faz a fiscalização. Porém, no caso específico de sociedades anônimas de capital aberto, que entrarem em processo de recuperação judicial, é obrigatório que, de imediato, se instale o conselho fiscal, caso ele não esteja instalado, e que ele permaneça permanentemente durante todo o processamento da recuperação. Então, uma particularidade aí que envolve especificamente as sociedades anônimas de capital aberto. Não tem essa exigibilidade para sociedades anônimas de capital fechado, porque toda a questão ela envolve o interesse da comunidade em si de investidores. Daí porque a sociedade anônima de capital aberto, tá certo? O artigo 49A, ele também traz aí uma condição, quando a gente fala da submissão dos créditos rurais também participarão da recuperação judicial, exceto se eles estiverem vinculados à garantia da propriedade.
aí eles entram naquela regra do artigo 49, em que, efetivamente, a instituição financeira, caso não haja o pagamento do financiamento, ela pode pedir a propriedade dada em garantia naquele sistema de restituição do bem. E qualquer tipo de crédito que tenha sido autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, aquilo que nós chamamos de créditos públicos, eles não se submetem à recuperação. Então, essa foi uma inclusão, não havia especificidade em relação a créditos aprovados pelo Conselho Monetário Nacional. Em relação ao plano de recuperação judicial, que vem disciplinado no artigo 50 da lei, nós tivemos a inserção de 2 novos mecanismos de recuperação. Primeiro, lembrando, gente, esse rol de mecanismos que está aí no artigo 50 da lei de recuperação, lembra que ele é um rol meramente exemplificativo, tá bom? Então, além deles, podem ser inseridos qualquer outro mecanismo que ajude a empresa a superar a sua crise econômica financeira. Mas o que é que foi inserido aí no rol? Primeiro, a conversão de dívida em capital social. Então, se eu sou credor, eu posso trocar o meu crédito dentro da recuperação por cotas ou ações da empresa. Então, estou convertendo o meu crédito em capital social. Me torno sócio da empresa devedora. E a possibilidade de venda integral da devedora, que na prática já acontece. É o caso da Oi, né, que o seu controle acionário está sendo vendido para as principais concorrentes. Então, consequentemente, isso já era praticado e agora isso foi, digamos assim, usando um termo da moda, né, isso foi normalizado dentro da Lei 11.101 de 2005, tá certo? O legislador deixou bem claro que nesse caso, nos casos em que ocorra venda total ou parcial de bens da devedora, não ocorre sucessão ou responsabilização solidária. Então, o arrematante não vai assumir nenhuma responsabilidade por ter adquirido o controle daquela determinada empresa devedora. E um aspecto que o legislador acabou suprindo, que era uma omissão, era o valor da causa na recuperação. Na prática, nós já colocávamos como valor da causa o valor de todos os créditos submetidos à recuperação, mas isso era uma omissão da lei. Então, o legislador foi lá simplesmente e fez a correção. Uma grande novidade, gente, o artigo 51A trouxe para nós um novo instituto, que é o chamado Instituto da Constatação Prévia. O que é essa constatação prévia, pessoal? Se porventura o juiz, ao receber um pedido de recuperação judicial, se ele tiver qualquer dúvida se aquela empresa precisa mesmo ou não daquela recuperação, se ele sentir qualquer dúvida, ele nomeia um perito que vai fazer uma constatação prévia. Então, esse perito, uma vez nomeado, ele tem o prazo de 5 dias para apresentar um relatório informando ao juiz. Sim, o caso dessa empresa é o caso de recuperação judicial. Ou, se ele disser, não, não é o caso de recuperação. Nesse caso, o juiz vai intimar o Ministério, vai encerrar o processo, vai intimar o Ministério Público para o Ministério Público verificar a existência da prática de algum tipo de delito, aí, principalmente de ordem criminal. Mas a constatação prévia passa a ser para nós uma grande novidade. O artigo 52, ele foi alterado para falar da dispensa de certidões negativas da empresa que esteja em recuperação. Já era assim. O que veio a mais? Exceto para contratar com o poder público, ou seja, as empresas em recuperação não poderão participar de processos de licitação, porque normalmente os editais de licitação exigem que essas empresas elas não tenham dívida de natureza tributária. Então, ela estará desobrigada de juntar certidão negativa para qualquer relação privada, mas para contratação com o poder público, ela continuará tendo essa obrigatoriedade. Aqui na recuperação não difere do resto da lei. A intimação da Fazenda e do Ministério Público, ela é eletrônica, então é só a gente generalizar. Qualquer tipo de intimação, publicação de edital, decorrente da Lei 11.101 de 2005, seja na recuperação extrajudicial, seja na recuperação judicial, seja na falência, será sempre pelo meio eletrônico. Outra grande novidade, gente, foi o artigo 54. Lembra que o artigo 50, no plano de recuperação, quando ele determina os mecanismos de recuperação, ele não estabelece prazo para pagamento da dívida. Portanto, o prazo vai ser resultado da negociação do plano de recuperação. A negociação entre o devedor e os credores é que vai determinar qual é o prazo de pagamento da dívida. Pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, exceto o crédito de natureza trabalhista. Anteriormente, o artigo 54 determinava que o crédito trabalhista não poderia ser pago em período superior a 1 ano. Agora, se o devedor oferecer garantias, ele poderá prorrogar o pagamento do crédito trabalhista em até 2 anos. Então, dobra-se o prazo para pagamento do crédito trabalhista, mas mediante oferecimento de garantias.
Em relação à aprovação do plano de recuperação em assembleia, lembra que a assembleia ela discute o plano, ela poderia eventualmente propor modificações ou votar nas condições em que o plano apresentado pelo devedor está. Sendo submetido à votação, nós temos duas possibilidades. Ou o plano é aprovado, se tiver aprovação de credores que representem mais de 50% do valor de todos os créditos, ou o plano poderia ser rejeitado. Caso ele seja rejeitado em assembleia, a assembleia tem o prazo de 30 dias para, caso queira, oferecer um plano alternativo, portanto, um plano de recuperação elaborado pelos credores. Uma vez apresentado esse plano alternativo, consequentemente ele seria submetido à votação. Mesma regrinha. Se rejeitado, o juiz vai decretar a falência da empresa. Se aprovado, é aí que entra essa alteração do artigo 61. Antes dessa alteração, caso fosse aprovada a recuperação, o juiz colocava a empresa em regime de recuperação por mais 2 anos, continuando a fiscalização por parte do administrador judicial e do comitê de credores. E nesse período, se ela descumprisse qualquer obrigação do plano, o juiz convolava a recuperação em falência. Se, após os 2 anos, ela cumpriu aquelas obrigações, o juiz extinguia definitivamente a recuperação e, consequentemente, se houvesse ainda dívidas a serem pagas, aí os credores teriam um título executivo e poderiam executar ou até pedir a falência no caso de descumprimento. Esse regime de recuperação de 2 anos não é mais obrigatório. Então, se o juiz conceder a recuperação, ele já pode encerrar o processo ali. Caso ele encerre o processo ali, os credores, novamente, estão com o título executivo na mão. E aí, consequentemente, se a empresa descumprir, eles têm a opção ou de executar aquele título ou de pedir a falência da empresa. Tá certo? Vamos encerrando por aqui a discussão em torno desses mecanismos. A gente vai ter o próximo e último vídeo, a parte 3, e aí a gente já vai caminhar para o mérito da falência em si. Então, se você gostou, curte aí o vídeo. Se você tiver críticas ou sugestões, deixe o seu comentário. Se você ainda não está seguindo o canal, siga, porque vem aí a parte 3 e vem outros vídeos, tá certo? Vamos encerrar dizendo que empresarial é mais legal.